Hi everyone, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar para vocês as atividades da semana 4 do PET de Língua Inglesa do terceiro ano do ensino médio, volume 3. Os temas dessa semana são compreensão escrita, leitura, que vem sendo trabalhada desde a primeira semana dessas atividades remotas, porque é a habilidade do inglês que costuma estar mais presente nos exames de vestibular e de concursos públicos. Temos também produção textual essa semana, que embora não seja tão presente nesses exames, é uma boa oportunidade para vocês praticarem essa habilidade. Também vamos ter os aspectos léxicos sistêmicos, ou seja, relacionados ao vocabulário e ao funcionamento da língua. As atividades dessa semana começam na página 146, vamos lá. Bom, na primeira atividade, pessoal, vocês já veem que tem um texto para vocês lerem. E qual que é o primeiro passo, qual que é a primeira estratégia que vocês vão utilizar? Pode parecer muito óbvio, pessoal, mas não é. Se essa técnica não for trabalhada corretamente, pode acabar prejudicando muitos de vocês. Então, o primeiro passo é ler as instruções com bastante atenção. Elas já podem te dar algumas pistas. Então, pessoal, vocês precisam ler as instruções com atenção, porque isso já vai ajudar vocês a compreenderem melhor o texto. Então, vamos lê-lo. Em alguns países, os adolescentes podem procurar alternativas para quando não vão diretamente ao ensino superior após a conclusão do ensino médio. Uma revista para adolescentes deu algumas dicas do que pode ser feito nesse período. Bom, então aqui vocês já sabem que o texto vai falar de possibilidades para quem não for fazer faculdade, para quem não fosse ingressar no ensino superior assim que acabar o ensino médio, que é o caso de vocês. Então, é um tema atual, é um tema que vocês conhecem, que vocês têm conhecimento prévio e tudo isso já vai facilitar a leitura de vocês, porque vocês já devem estar pensando sobre o que vocês vão fazer quando acabar o ensino médio. Se vão ingressar no ensino superior ou se vão seguir outros caminhos. Então isso tudo já vai ativar o conhecimento prévio de vocês, já vai ativar o vocabulário também relacionado a esse tema. Já imediatamente na mente de vocês já vai vir um vocabulário relacionado às possibilidades que um adolescente pode ter quando acabar o ensino médio. Bom, então o primeiro passo é esse, a gente já sabe sobre o que o texto vai falar. Agora, o segundo passo, pessoal, é fazer uma leitura do texto para ter uma compreensão geral dele. Que vocês sabem, então, que vocês vão ler o texto inteiramente, sem parar para procurar palavras desconhecidas, e porque os cognatos, as palavras repetidas e palavras já conhecidas vão te ajudar a obter algumas informações. Então, vamos lá. Então, por exemplo, o primeiro, do charity work. Geralmente, pessoal, quando tem algum título no texto, né, ou em alguma seção, em algum parágrafo, quer dizer que esse título já vai resumir o que o parágrafo está falando. E então, isso também pode ajudar a compreensão de vocês. Então, as palavras já conhecidas, por exemplo, do, work, charity, que pode ser conhecido e também um cognato. Isso aqui já vai ajudar vocês. O que do charity work? Não precisa nem parar para ficar traduzindo. Com a leitura que vocês vão fazer, pessoal, essa leitura total, ao final do texto vocês já vão ter uma compreensão melhor. Então, hours after school to volunteer, também é um vocabulário fácil de se compreender. Então aqui vocês já vão entender mais ou menos o que se trata. E aí, pessoal, se for necessário, vocês leem mais uma vez, dessa vez procurando os cognatos, as palavras repetidas, palavras já conhecidas, tentando fazer uma relação entre essas palavras para ver que ideias vocês têm, ou que informações essas palavras dão para vocês, ok? E aí vocês vão fazendo isso com todos os outros parágrafos. O texto dessa semana está separado por tópicos, né? Como vocês podem ver, tem um pontinho aqui, que é um indicador de tópicos, ok? E aí vocês podem resumir também após a leitura sobre o que cada parágrafo fala, e isso vai ajudar vocês a compreender melhor. Vocês também já sabem que são algumas opções que os adolescentes têm quando não querem ingressar ao ensino superior, ok?
E então todas essas informações aqui vão estar relacionadas a isso. E depois, pessoal, se necessário, nessa segunda leitura que vocês fizerem, aí vocês procuram para palavras desconhecidas, mas vejam se elas vão ser importantes para que vocês realmente entendam o texto. Se não forem, não precisam procurar, ok? Bom, aqui temos a continuação do texto, que vai para a página 147, e aqui também estou falando sobre as possibilidades que os adolescentes têm caso não queiram se ingressar no ensino superior. Ok. Uma técnica, uma dica que eu dei para vocês, pessoal, é o seguinte: as perguntas geralmente elas vão ser feitas de acordo com a ordem que elas aparecem no texto. Então, provavelmente, a primeira pergunta vai estar relacionada ao primeiro parágrafo. E vejam aqui que essa técnica funcionou nesse caso. Pode ser que não seja sempre, principalmente em exames que forem muito difíceis, eles vão fazer de tudo para dificultar. Mas nesse caso aqui está mais coerente. Então, de acordo com a matéria, quais as vantagens que a pessoa tem ao se dedicar a um trabalho voluntário? Então, a palavra-chave dessa pergunta é volunteer, né? Trabalho voluntário. Então, como que é trabalho? Work. E voluntário? Volunteer. Então, vocês vão procurar essas palavras aqui no texto. Aí agora vocês vão ver quais são as vantagens. Como eu já disse para vocês também, pessoal, pode ser que vocês precisem de um pouco mais de detalhes para poder responder essas perguntas. E como vocês estão fazendo esse estudo em casa, vocês podem utilizar dicionários, tradutores para auxiliar vocês, ok? Porque quando vocês tiverem que fazer um exame mesmo, uma prova, vocês não vão ter esses recursos. Então pratiquem bastante em casa. Vocês já sabem que a resposta vai estar aqui, então vocês podem ignorar os próximos parágrafos para responder essa pergunta, ok? Depois, a segunda pergunta: quais as habilidades citadas para se tornar um empreendedor online bem-sucedido? Novamente, aqui nesse caso, vocês vão ler quais são as palavras-chave da pergunta. Online entrepreneur. Olha, aqui na pergunta tem o online, e aqui, logo no título, né, tem o online. E aí a gente já associa, então, empreendedor a entrepreneur. E aqui vai precisar talvez de um pouco mais de detalhes. Novamente, pessoal, vocês podem procurar no dicionário as palavras desconhecidas para darem uma resposta com um pouco mais de informações, com um pouco mais de detalhes. Na 3, a mesma coisa. Estão vendo que as perguntas estão aparecendo na mesma ordem que elas aparecem no texto? Quais os cursos são dados como exemplos para quem quer continuar estudando sem necessariamente ir para uma faculdade ou universidade? Então, a gente vai procurar palavras-chave aqui, ó. College, está relacionado à faculdade ou universidade, certo? Então, a resposta está aqui. E aqui está perguntando agora quais são os cursos. Esses cursos, pessoal, eles são bem parecidos, alguns deles são bem parecidos com o português, são cognatos. Mas vocês talvez vão precisar consultar alguns nomes deles no dicionário, ok? E aqui não precisa dar muitos detalhes, é só dizer quais são os cursos que são dados como exemplo, ok? Pergunta 4. Qual a sugestão do texto em relação a quem tem uma paixão como a fotografia? Aí a gente vai escanear o texto. Lembrem-se também dessa palavra, escanear, que seria procurar o texto, ler o texto, passar os olhos pelo texto buscando informação específica. Então, palavra-chave é paixão. Aqui, paixão, fotografia. Então, passion, photography. Pronto. Então, vocês já sabem que a resposta vai estar aqui. E é uma sugestão que o texto vai dar. Para quem tem como paixão a fotografia. Lembre-se também, pessoal, de não responderem, de não simplesmente traduzirem essa resposta. Muitos alunos pensam erroneamente que para os avaliadores o que importa é quanto mais você falar. E não é isso. Eles querem que vocês utilizem as palavras de vocês para responderem para falarem sobre alguma informação que está no texto, ok? Então, vamos prosseguir. Já na questão 5, pessoal, não tem a ver com o texto, né, em si,
tem a ver com o texto, mas vocês não vão precisar localizar informações no texto. Pede para que vocês escrevam um comentário abordando o que vocês pensam a respeito da frase. To save money can be an important lesson in managing your finances. Então aqui para vocês comentarem essa frase, vocês vão precisar entendê-la completamente. E vocês podem fazer isso utilizando um dicionário, um tradutor e comentando o que vocês pensam a respeito dessa frase. Se vocês concordam, discordam, e por quê, deem detalhes, expliquem por quê, ok, pessoal? Não sejam muito sucintos e digam apenas sim ou não. Expliquem por quê, é muito interessante. Isso os avaliadores procuram. Já na 6, pessoal, estou pedindo para que vocês produzam um texto. É a hora de escrever um texto falando sobre os seus planos após a conclusão do ensino médio. No texto dessa semana, você já tem algumas opções, que talvez pode ser a opção de vocês. E aqui também está sugerindo o discurso do Barack Obama que a gente viu nas semanas 1 e 2 como fonte de inspiração. E depois disso, vocês vão pensar o que vocês devem fazer para concretizar o plano. Então, nesse texto, vocês vão ter que falar os planos de vocês, após a conclusão do ensino médio, e o que vocês têm que fazer para concretizar esse plano. Então, por exemplo, no texto fala charity work. Então, se vocês forem fazer trabalho voluntário, trabalho de caridade, vocês vão escrever I'm gonna do charity work. E o que vocês precisam fazer para concretizar esse plano? I have to go to another country. I have to become a member of an agency. Quais são os passos necessários para isso? Ok? Angariar fundos. Pensem em quais são os passos necessários para atingir o objetivo de vocês, para concretizar os planos de vocês. Para vocês falarem isso, pessoal, vocês vão ter que utilizar o futuro simples, em inglês, que é will ou going to. E aqui pede para que vocês façam uma pesquisa no livro de vocês ou na internet para lembrar quando usar cada uma delas. Mas eu preparei alguns slides aqui para preparar vocês. Vamos lá então. Bom, pessoal, o inglês ele tem várias formas de falar sobre o futuro. Uma delas, quando a gente vai falar sobre planos e intenções que a gente tem, future plans and intentions, a gente usa esse be going to. Por que esse be está entre parênteses? Porque vocês vão usar o famigerado verbo to be na forma adequada. Então, am, is ou are. Então, para eu, I am, he, she, it is, we, you, they are. Ok? São 3 formas. Lembre-se, amareis. Amareis. Vós amareis o verbo to be. Então aqui a gente tem algumas perguntas. E aí a forma desse futuro, pessoal, vocês precisam do sujeito, né? I, you, he, she, it, we, they. Mais o am going to, is going to, are going to, e mais um outro verbo, que seria o principal. O going to aqui, ele funciona então só como verbo auxiliar, ou seja, a função dele vai ser formar o futuro. Ao invés de ter trocentas conjugações igual a gente tem em português, em inglês não, vocês vão usar o am going to, is going to, ou are going to, mais um verbo. Vamos ver alguns exemplos. Bom, coloquei alguns exemplos aqui reais, né? Uma coisa que eu espero, uma intenção que eu tenho para o semestre que vem. Next semester, I'm going to teach English face to face. Então, no semestre que vem, eu vou ensinar inglês presencialmente. É uma intenção que eu tenho, espero que assim seja, né? Então, observem bem, até coloquei de vermelho aqui para vocês não se esquecerem do verbo to be. Então, I'm going to teach. Agora observem a figura, ela está olhando para o jornal de manhã e está fazendo um plano do que ela vai fazer à noite. O jornal está falando TV tonight, e aí ela vê alguma coisa que interessa a ela e decide, I'm going to watch TV this evening. Então, como a gente está falando dela, she's going to watch TV this evening. Bom, agora a gente tem uma foto de um rapaz aqui, ele antes e depois. Então vamos imaginar que ele está pensando sobre isso ainda, ele está imaginando essa situação, é uma meta que ele estabeleceu para a vida dele.
que é perder peso. Então, this year I'm going to lose weight. Ok? Depois, vamos imaginar, essa aqui não é minha mãe, viu, gente? Mas é só para ilustrar. Então, minha mãe está fazendo um plano, ela quer viajar esse ano, e aí ela faz esse plano e diz, I'm going to travel this year. E eu, quando for falar para os outros, my mother, she is going to travel this year. Agora, meu irmão, ele trabalhou muito e acabou que ele vai ser promovido. Então, my brother is going to be promoted. A forma negativa, pessoal. Na forma negativa, basta a gente acrescentar o not antes do going, ok? Então, uma intenção que eu tenho, não comer muita fast food, né? Comida rápida. I'm not going to eat too much fast food. Minha mãe não tem intenção de mudar para outra casa, então my mother isn't going to move to another house. Como eu disse para vocês, é só colocar o not antes do going, mas aqui está na forma contraída, ok? Que é mais comum na língua falada do inglês. Isn't. Opa, perdão. Agora, pessoal, para que vocês pratiquem, eu quero que vocês pausem o vídeo, porque tem alguns exercícios. Então, vocês vão observar e pausar o vídeo e colocar as palavras na ordem correta. Então, ó, ela tá olhando um mapa e está decidindo que vai viajar. Então, is she travel going to? Qual é a ordem correta? She is going to travel. Agora, a gente tem uma mulher aqui, uma jovem, que está com uma câmera, né? E ela tem a intenção de fazer um curso de fotografia. Então, qual a ordem correta? Ó, is she going to a photography course? Qual a ordem correta? She's going to take a photography course. Agora a gente tem um senhor aqui que está quebrando um cigarro, então ele tem plano de parar de fumar. Ele vai parar de fumar. Qual a ordem correta? He's going to stop smoking. Agora a gente vê um rapaz pensando no banho, ele vai tomar banho. Então, como ele diz isso? Como que a gente falaria dele? He is going to take a shower. Agora a gente tem um outro aqui que está pensando em comprar um carro. Então, qual a ordem correta? He is going to buy a car. Agora nós temos dois aqui, pessoal. Como a gente vai se referir a eles? Eles vão jogar futebol. They are going to play soccer. Ok. Agora, mais um exercício, pessoal. Quero que vocês liguem a primeira coluna com a segunda coluna, que vocês relacionem as frases em português com a versão delas em inglês. Então, ela vai comprar um carro. Pausem o vídeo, procurem. Então, ó, ela vai comprar um carro. She's going to buy a car. Ele vai começar a trabalhar. He's going to start work. Eu vou me mudar para o exterior. I'm going to move abroad. Nós vamos viajar para a praia. We are going to travel to the beach. Eles vão jogar vôlei. They're going to play volleyball. Aqui, pessoal, coloquei todas as formas contraídas porque é a forma que é mais utilizada na língua falada, ok? Mais um exercício. Bom, pessoal, agora vocês já sabem o significado dessas expressões aqui na caixa. Vocês vão observar a figura e completar com o melhor complemento da caixa. Então, observem as imagens, olhem os complementos. Become an online entrepreneur, do charity work, join the military, save money, take a photography course. Então, they're going to join the military. Agora olha ela, o que ela está pensando? She's going to, qual que é a intenção dela? She's going to do charity work.
Olha ele, o que ele está pensando? He's going to take a photography course. E agora o que eu estou pensando? Estou entrando no site do Mercado Livre. O que as pessoas fazem no site do Mercado Livre? Become an online entrepreneur. Esse online entrepreneur, pessoal, é um empreendedor online. É quando você faz suas coisas e vende online, por exemplo. Ok? E agora, o que eles estão pensando? We are going to save money. Ok. Bom, pessoal, essa semana são somente essas atividades. Vou deixar a atividade no Google Classroom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me procurem por lá, preferencialmente, mas podem procurar também por e-mail, ou pelo Conexão Escola, ou em horário de aula, e pelas redes sociais. Thank you so much for watching. Until next time.